Jó, capítulo 29. E Jó continuou a falar seu discurso, dizendo: Ah, quem me dera que fosse como nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando Ele fazia brilhar sua lâmpada sobre minha cabeça e eu com sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias de minha juventude, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, meus filhos ao redor de mim. Quando eu lavava meus passos com manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça preparava minha cadeira. Os rapazes me viam e abriam caminho, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes se detinham de falar e punham a mão sobre sua boca. A voz dos líderes se calava, e suas línguas se apegavam ao céu da boca. O ouvido que me ouvia me considerava bem-aventurado, e o olho que me via dava bom testemunho de mim. Porque eu livrava ao pobre que clamava, e ao órfão que não tinha quem o ajudasse. A bênção do que estava a ponto de morrer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva ter grande alegria. Vestia-me de justiça e ela me envolvia, e meu juízo era como um manto e um turbante. Eu era olhos para o cego e pés para o manco. Aos necessitados eu era pai, e a causa que eu não sabia, investigava com empenho. E quebrava os queixos do perverso e de seus dentes tirava a presa. E eu dizia: Em meu ninho expirarei e multiplicarei meus dias como areia. Minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho ficava de noite em meus ramos. Minha honra se renovava em mim, e meu arco se revigorava em minha mão. Ouviam-me e esperavam, e se calavam ao meu conselho. Depois de minha palavra, nada replicavam, e minhas razões gotejavam sobre eles. Pois esperavam por mim como pela chuva, e abriam sua boca como para a chuva tardia. Se eu me ria com ele, não acreditavam, e não faziam a luz de meu rosto. Eu escolhia o caminho para eles e me sentava à cabeceira, e habitava como rei entre as tropas, como consolador dos que choram. Jó, capítulo 30. Porém agora riem de mim os mais jovens do que eu, cujos pais eu havia desdenhado até os de pôr os cães de meu rebanho. De que também me servia forças de suas mãos, nos quais o vigor já pereceu? Por causa da pobreza e da fome andavam sós, roem na terra seca, no lugar desolado e deserto em trevas, que colhiam malvas entre os arbustos e seu alimento eram as raízes dos zimbros. Do meio das pessoas eram expulsos e gritavam contra eles como a um ladrão. Habitavam nos barrancos dos ribeiros secos, nos buracos da terra e nas rochas. Bramavam entre os arbustos e se ajuntavam debaixo das urtigas. Eram filhos de tolos, filhos sem nome e expulsos de sua terra. Porém agora sirvo-lhes de chacota e sou para eles um provérbio de escárnio. Eles me abominam e se afastam de mim, porém não hesitam em cuspir no meu rosto. Pois Deus desatou minha corda e me oprimiu. Por isso tiraram de si todo o constrangimento perante meu rosto. À direita, os jovens se levantam, empurram meus pés e preparam contra mim seus caminhos de destruição. Destroem meu caminho e promovem minha miséria, sem necessitarem que alguém os ajude. Eles vêm contra mim como que por uma brecha larga e resolvem-se entre a desolação. Pavores se voltam contra mim, perseguem minha honra como o vento, e como nuvem passou minha prosperidade. Por isso agora minha alma se derrama em mim, dias de aflição têm me tornado. De noite meus ossos se furam em mim, e meus pulsos não descansam.
Por grande força de Deus, minha roupa está estragada. Ele me prendeu como a gola de minha roupa. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Eu fico de pé, porém tu ficas apenas olhando para mim. Tu te tornastes cruel para comigo. Com a força de tua mão, tu me atacas. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgar sobre ele, e dissolves o meu ser. Porque eu sei que me levarás à morte, e à casa determinada a todos os viventes. Porém, não se estende a mão para quem está em ruínas quando clama em sua opressão? Por acaso eu não chorei pelo que estava em dificuldade, e minha alma não se angustiou pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, então veio o mal. Quando eu esperava a luz, veio a escuridão. Minhas entranhas fervem e não se aquietam. Dias de aflição me confrontam. Ando escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me da congregação e clamo por socorro. Tornei-me irmão dos chacais e companheiro dos avestruzes. Minha pele se escureceu sobre mim e meus ossos se inflamam de febre. Por isso minha harpa passou a ser para a lamentação e minha flauta para vozes dos que choram. Judas, capítulo 1. Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago, para aqueles que foram chamados, santificados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia a vós, e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu vos escrever com todo o empenho sobre a nossa salvação comum, eu tive por necessário vos escrever e exortar a batalha pela fé que de uma vez foi entregue aos santos. Porque alguns entraram disfarçadamente entre nós, que desde antes estavam escritos para condenação, pessoas ímpias que distorcem a graça de Deus em perversão e negam ao único soberano Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero vos lembrar, sabendo vós disto de uma vez por todas, que o Senhor, tendo liberto o povo para fora da terra do Egito, depois destruiu os que não creram. E aos anjos que não guardaram sua origem, mas deixaram sua própria habitação, ele os reservou debaixo de grande escuridão em prisões eternas até o julgamento do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que como aquelas, tendo cometido pecados sexuais e seguido uma carne ilícita, foram postas como exemplo, recebendo a punição do fogo eterno. Porém estes, também semelhantemente adormecidos, contaminaram a carne e rejeitaram a soberania, e insultaram as coisas dignas de glória. Mas Miguel, o arcanjo, quando ele discutia com o diabo e disputava por causa do corpo de Moisés, não ousou contra ele pronunciar juízo de maldição, porém disse: O Senhor te repreenda. Mas estes insultam tudo aquilo que não conhecem, e tudo o que eles entendem naturalmente, como animais irracionais, nisso eles se corrompem. Ai deles, porque eles entraram pelo caminho de Caim, e se dispuseram ao engano de Balaão por interesse de lucro, e pereceram pela rebelião de Coré. Estes são manchas em vossas demonstrações de amor, participando dos banquetes convosco, apacentando a si mesmos sem temor. Eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos sem direção. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e arrancadas pela raiz. Ondas furiosas do mar que espumam suas próprias vergonhas. Estrelas errantes para as quais a escuridão das trevas está reservada eternamente. E Enoque, o 7º depois de Adão, também profetizou sobre estes, dizendo: Eis que o Senhor veio com dezenas de milhares de seus santos, para fazer julgamento contra todos e reprovar a todos os seus ímpios por todas as suas obras de irreverência que impiamente cometeram
e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores falaram contra ele. Estes são murmuradores, reclamadores, que andam segundo seus próprios maus desejos, e sua boca fala as palavras de arrogância, mostrando admiração às pessoas para o próprio proveito. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eles vos diziam que, no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo seus próprios desejos ímpios. Estes são os que separam a si mesmos, mundanos que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificai a vós, mesmo em vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E tende misericórdia de alguns, usando de discernimento, mas a outros salvai em temor, arrancando-os do fogo, odiando até a roupa contaminada pela carne. E para aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis com alegria diante de sua glória. Ao único sábio Deus, nosso Salvador, seja a glória e majestade, poder e autoridade, agora e para todo sempre. Amém. Hoje fizemos a leitura proposta para o dia 238 do nosso plano de leitura bíblica. Concluímos mais uma leitura do Novo Testamento e seguimos fazendo a leitura do Antigo Testamento. Amanhã iremos entrar na leitura do livro de Apocalipse, do Novo Testamento. Um livro muito importante que traz a revelação de Deus para os últimos tempos, tempos de juízo. Convide outras pessoas a fazer essa leitura conosco. Apesar de toda aquela dificuldade que as pessoas criam a respeito do Apocalipse, na verdade é um pouquinho complicado, esse livro traz palavras de orientação para a nossa vida, principalmente para os últimos tempos. Escatologicamente, estamos vivendo esses últimos tempos. Convide pessoas para conhecer dessa palavra, e não tem problema que seja o último livro do Novo Testamento. Elas começam a leitura pelo Apocalipse, e depois de Apocalipse, depois da palavra revelada, elas podem voltar à leitura de toda a Bíblia tranquilamente e assim aprendendo sobre aqueles termos, aquela linguagem colocada ali. Faça o seu convite. Convide aquelas pessoas que precisam e anseiam pela palavra de Deus, anseiam pela presença de Deus em suas vidas. Vamos continuar a nossa leitura da Bíblia completa, um projeto de 1 ano. Ainda temos muitos livros para ler, mas seguiremos firme, se assim Deus nos permitir. Que Deus te abençoe e até amanhã.